Quem já ouviu falar do cangaço? Você já ouviu falar de Virgulino Ferreira da Silva Lampião? Os cangaceiros foram os mocinhos ou bandidos? Qual a relação do cangaço com a expressão Robin Hood? Enfim, se você de fato quer saber a resposta para essas perguntas e muitas outras questões, então vamos deixar de lorota e vamos direto ao ponto. Aqui é Alberto Chaves para mais um conteúdo e o tema de hoje da nossa aula é o cangaço no Brasil República. Vou repetir, o cangaço no Brasil República. Mas eu quero começar aqui com a epígrafe. Eu sempre gosto das minhas aulas, independente das aulas serem presenciais, as aulas de forma remota, as aulas feitas no YouTube, independente se é em formato de podcast, eu sempre gosto de deixar uma epígrafe, uma frase de reflexão para que a gente possa meditar. O ser humano, ele tem que meditar sempre em algumas questões. E eu escolhi aqui uma frase do Augusto Cury que diz o seguinte: a vida é um grande espetáculo, só não consegue homenageá-la quem nunca penetrou dentro de seu próprio ser e percebeu como é fantástica a construção da sua inteligência. Então é com essa frase que eu vou começar a nossa aula para que a gente possa viajar no cangaço, ok? Primeiro ponto, eu quero aproveitar aqui para você que está entrando pela primeira vez no nosso canal. Gente, se inscreve aí no canal, ajuda esse canal a crescer para que a gente no futuro possa fornecer aí gratuitamente cursos de diversos temas. A minha proposta aqui é trabalhar temas que você possa utilizar na sua vida, conteúdo que você possa utilizar na sua vida, não só na vida escolar, na vida acadêmica, na vida profissional, mas enfim, enquanto estivermos aqui respirando e precisando de conteúdo, eu quero fazer esse conteúdo chegar até você, tá certo? Então eu preciso que você se inscreva no canal. Se puder deixar uma like, vai deixando essa like. Se puder, compartilha aí para o máximo de pessoas. Deixa aí uma notificação, enfim. Mas vamos direto ao ponto e vamos começar falando aqui do cangaço no Brasil República, ok? Você está vendo aqui uma ilustração que representa justamente o cangaço. A grande questão é, o cangaço, ele é, na verdade, retratado de duas formas. Alguns historiadores trabalham como um movimento de banditismo social. Alguns veem numa visão romântica a ideia do Robin Hood nordestino. Enfim, e aí? Os cangaceiros foram bandidos ou mocinhos? Mas vamos lá, o cangaço no Brasil República. O cangaço foi um movimento caracterizado como banditismo social, que vigorou entre as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX, pelas áreas do sertão nordestino brasileiro. A figura do cangaceiro é caracterizada pelo sertanejo sempre em trânsito, com vida seminômade, vivendo em bando e vestindo roupas de couro curtido, armado com rifles, facas, peixeiras e punhais. Esse tipo de sertanejo carregava consigo as tralhas de que necessitava, todas afiveladas em seu tronco, por isso o nome cangaço, atribuído a essa forma de levar pertences e mantimentos. Entre os primeiros registros históricos sobre a atividade do cangaço estão as ações de Jesuíno Alves de Melo Calado. Vou repetir, Jesuíno Alves de Melo Calado. Geralmente, quando nós vamos falar do cangaço, nós convergimos apenas para Virgulino Ferreira da Silva Lampião, para Maria Bonita. Mas hoje eu vou falar aqui de dois nomes. O primeiro deles está aqui, que é Jesuíno Alves de Melo Calado, conhecido como Brilhante. Nós vamos falar aqui do cangaceiro Brilhante, que atuou como bandoleiro do cangaço ainda na década de 1870. E muitas lendas romantizadas e folclóricas nasceram em torno de sua figura.
mas foram os cangaceiros atuantes do século XX que tiveram maior fama, inspiraram maior terror e produziram maior impacto sobre a sociedade nordestina. É bom lembrar que o cangaço está associado à expressão banditismo social, porque os cangaceiros, na verdade, eles acabaram confrontando o regime republicano. É bom lembrar que o contexto histórico que nós estamos falando é o contexto da República Velha, é o contexto da República Oligárquica, onde vivenciava-se, na verdade, a política café com leite, a política dos governadores introduzida a partir do governo de Campos Salles, a prática do coronelismo, do voto de cabresto, das eleições bico de pena, da degola, ou seja, a não diplomação dos candidatos que eram de oposição, o voto de curral. Então, o cangaço ele ganha força dentro desse contexto, porque na verdade o cangaço ele começa ali no finalzinho do século XIX, que já é a transição ali do segundo reinado para a República. Só que é no período republicano, na República Velha, que de fato o cangaço ele ganha força, tá certo? Então aqui nós temos aqui uma dica de livro, que é do Raimundo Nonato, Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro Romântico. E aqui nós temos a Rota Geográfica do Cangaço de Jesuíno Brilhante, de 1870 a 1880. Você vê aí que ele está percorrendo toda a região ali do Rio Grande do Norte, passando ali na região de Pombal, Mossoró, Pato, enfim. Então, você pode visualizar aí a rota do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado. Jesuíno Alves de Melo Calado era filho de fazendeiros do Rio Grande do Norte. Um dia, em 1871, seu irmão, que transitava na cidade de Pato, foi acusado e duramente agredido por homens que o acusavam de ter roubado uma cabra, que porém lhe pertencia. Após o caso, Jesuíno entrou para a vida de bandoleiro como forma de combater a injustiça contra os menos poderosos. Então você pode observar aqui que o próprio Jesuíno ele nasce aí de um sentimento de vingança, de um sentimento de desamparo do Estado. E naquele momento ele se colocava numa situação de que ele iria se vingar do seu irmão, do que tinha acontecido com o seu irmão. Para Jesuíno, a maior parte da riqueza foi roubada do trabalho honesto dos mais pobres, enquanto os mais ricos se corrompiam com o poder que criava em volta do próprio dinheiro. Dentro da filosofia do cangaço, quer dizer, o estilo de vida do cangaço, ele era visto como gentil homem, ou seja, vivia de roubos que depois de afugentar da polícia eram repartidos entre os mais pobres. E a partir da ação de Jesuíno, que o banditismo ganhou a fama de Robin Hood sertanejo. Então, nós podemos ver que a ideia é que na cabeça do cangaceiro Jesuíno, ele roubava dos ricos para entregar para os pobres, já que para ele os ricos é que roubavam dos pobres. E ele acabou recebendo justamente essa ideia de gentil homem, essa alcunha de gentil homem, justamente porque ele chegava a repartir aquilo que ele se apropriava com os pobres. Daí porque ele recebeu essa alcunha, esse apelido de Robin Hood sertanejo. Jesuíno Alves de Melo Calado, continuando, os coronéis eram vistos pelos cangaceiros como donos da terra, inimigos do bem-estar do povo, pois seu poder de mando e desmando afetava diretamente a tentativa dos sertanejos de se manterem sua vida tranquila, ou seja, de manterem sua vida tranquila. Por isso, Jesuíno Brilhante se posicionava como inimigo dos coronéis, por ser aliado do povo do sertão, dos poceiros, jagunços, agricultores e caminhantes. Então, ele se colocava como a voz contra os injustiçados. Jesuíno era famoso por roubar comboios de alimento, que seriam vendidos pelos coronéis, e distribuir entre
os populares. Daí porque reforça mais a ideia dele ser o Robin Hood sertanejo. Também foi responsável entre 1871 e 1879 pela criação do Estado Paralelo Sertanejo, que fundou uma sociedade livre de coronéis, uma espécie de Estado dentro do Estado que não tinha nenhuma interferência da ação do coronelismo, da prática dos coronéis diante das pessoas que estavam dentro desse Estado paralelo. A posição de Jesuíno era simples, a de apelar para a violência contra o coronel e a educação para com o povo, com o objetivo também de aprender o que desconhecia com os sertanejos comuns. Jesuíno teve uma educação privilegiada, mas em ação tentava ao máximo se aproximar da conduta de um agricultor comum, não assumindo uma posição de autoridade moral, mas a de um entre os oprimidos do sertão. Ele aprendeu muito com a população que tentava proteger e, além das além das cantigas de roda e das brincadeiras em grupo, também conheceu bem jogos populares da época, brinquedos, jogos de palavra e Três Marias. Aprendendo a viver de forma humilde, Jesuíno conheceu diversas atividades lúdicas que não exigiam muitos materiais e o integravam à comunidade. Então você pode observar que o cangaceiro Jesuíno, o brilhante, ele na verdade ele atuava de uma forma humilde, se interagia das atividades populares justamente para ter esse contato com o povo, já que ele era visto como Robin Hood sertanejo e se utilizava realmente da truculência, da violência para reagir aos coronéis. É bom lembrar que na prática do coronelismo havia toda a questão da força, que os coronéis andavam com seus jagunços e ameaçavam aqueles que não estavam diante dos seus serviços, que não aceitavam na verdade os seus serviços. E o cangaceiro Jesuíno se coloca aqui como alternativa, como um salvador, como um protetor desse povo oprimido. Seguindo a imagem de Robin Hood do sertão, Jesuíno Brilhante tinha como principal objetivo o combate às injustiças que o sertanejo sofria nas mãos do Estado e dos ricos. Ou seja, o banditismo visava a luta contra os poderosos e a recuperação das riquezas pelos mais pobres, vistos como frequentemente roubados e injustiçados, apesar de sua constante honestidade. Ou seja, mais uma vez, repito, tirar dos ricos para entregar para os pobres aquilo que ele achava que os ricos roubavam dos pobres. Obviamente, Jesuíno não era contra a violência. O banditismo dele aplicava sem grandes impasses a violência na prática do roubo e do sequestro. Além de que muitas violências que hoje podemos apontar eram comuns e banalizados no século XIX. Ao mesmo tempo, algumas proibições do grupo de Brilhante eram consideradas até progressistas, como a proibição do estupro de mulheres ou a intransigência contra a violência contra as populações pobres. Em poucas palavras, o Brilhante ele tinha estabelecido para o seu bando que jamais era aceitável o estupro de mulheres e a violência diante das pessoas pobres. Isso aí era uma regra instituída por eles e por ele, né? O uso das armas se continha ao roubo contra os coronéis. No entanto, diante dos coronéis, devia-se utilizar a truculência, a violência, inclusive o uso das armas. Aqui, nós vamos falar de outro nome importante. Já que nós falamos justamente de Jesuíno Alves de Melo Calado, o Brilhante, nós vamos falar de um outro nome importante que vocês estão observando aí na imagem. Quem é ele? Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco. Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco. Está aí, você está vendo o cangaceiro Corisco. Coloquei aqui duas ilustrações, uma ilustração colorida, uma foto colorida e outra preto e branco, que mostra justamente um dos maiores cangaceiros que se destacou aí na época do cangaço, ok? Mas vamos lá. Na época em que o cangaço já era mais disseminado,
Muitos o viam como uma forma de fugir de sua vida anterior. Então, o cangaço era visto como uma forma de fugir da vida anterior. Cristino Gomes da Silva Cleto, aos 17 anos, entrou em uma briga com um homem protegido pelos coronéis de Água Branca, Alagoas, e acabou o matando. Fugindo da cadeia e da vingança dos coronéis, entrou para o grupo de Lampião sob o nome de Corisco, ou apelido Diabo Louro, o apelido chamado Diabo Louro. Tá? Nesse ponto aqui é bom lembrar que ele fazia parte do bando de Lampião, mas nesse momento aqui a aula nós não vamos falar de Lampião, especialmente de Lampião. Nós vamos ter aí uma outra aula para falar especialmente do cangaço dentro da perspectiva de Lampião, ok? Muito bem. O Corisco, ou Diabo Louro, como foi apelidado, assim como Lampião, Corisco tinha grande apreço pelas posses dos ricos, roupas elegantes, armas de qualidade, produtos importados de ostentação. Então Corisco gostava do bom e do melhor. Por isso, muitas das pilhagens realizadas por seu bando ficavam em meio ao próprio bando, que usava do dinheiro roubado para melhorar de vida e adquirir produtos na cidade. Então você vê a diferença do Corisco por Brilhante, do Cristino por Jesuíno, porque no caso lá do Brilhante, ele se apoderava da riqueza dos ricos para entregar para os pobres, para compartilhar com os pobres, e não para cunho pessoal. Aqui o Corisco não, você vai ver que aqui é uma outra vertente do cangaço, que reforça mais ainda a extensão do banditismo social. Por isso, como eu digo aqui, muitas das pilhas realizadas por seu bando ficavam em meio ao próprio bando, ok? Que usava do dinheiro roubado para melhorar de vida e adquirir produtos nas cidades, como eu falei agora há pouco. Corisco, por exemplo, adorava um perfume importado que se vendia nas capitais. Pouco desse dinheiro realmente retornava aos pobres. Esse cangaceiro sabia que entre coronéis havia diversas desavenças. Se utilizando das disputas internas entre as fazendas, Corisco seguiu a tradição laponiônica, lampeônica, vou repetir, a tradição lampeônica de aliança com coronéis como forma de combater outros e assim conseguir benefícios, como suporte de armas importadas ou lugar para acampar de modo seguro. É bom lembrar que nesse contexto aqui é o contexto muito delicado do cangaço, porque é o contexto que nós vamos ter aí o tenentismo que está se expandindo no Brasil, além também da questão do Padre Cícero, da figura do Padre Cícero, que envolve também esse contexto, e a própria figura aqui do cangaço na representação de Lampião. No caso aqui, especialmente, nós estamos falando do Corisco, ok? Então vamos lá. Como suporte de armas importadas ou lugar para acampar de modo seguro. Então, Corisco ele fazia essa aliança com os coronéis como forma de combater outros, assim conseguir benefícios. Ou seja, eles faziam essas alianças para receberem armas importadas ou lugar para acampar de modo seguro. Então havia aí toda uma troca. Essa herança de troca é tudo voltado dentro das práticas aí da política dos governadores, para manter a prática da ação do coronelista, que é a ideia da troca de favores, o clientelismo, para você ter uma ideia que isso no próprio cangaço já era uma vertente que acontecia. Muitas vezes os bandos de Corisco foram usados para a segurança de algum coronel que tinha inimizades com inimigos comuns dos cangaceiros. As condutas de Corisco eram muitas, principalmente porque na cidade ou nas grandes fazendas, o homem alto de cabelos louros fazia uma verdadeira pose de nobre, tentando passar a ideia de que possuía alguma superioridade intelectual. Ao mesmo tempo, era um homem extremamente violento com suas vítimas e uma pessoa marcada pela ironia e pela brincadeira, além do sadismo em horas inoportunas. Na linha da vontade de ostentar e ter do bom e do melhor, Corisco aproveitou muito as inovações tecnológicas de sua época para se divertir,
andar de carro, jogar plataformas analógicas, equivalentes da época dos videogames, e participar de festas periódicas na cidade e usufruir de aparelhos eletrônicos em recém-desenvolvimento. Era alguma das formas de diversão do cangaceiro, além, claro, de jogos de azar e a dança do chachado. Eu imagino o Corisco na nossa época. Ele com certeza estaria usando o iPhone, com certeza ia estar tirando selfie, com certeza ele estaria aí tendo muitos seguidores, fazendo live. Imagina aí o Corisco fazendo lá, olha aqui nesse exato momento, acabei aqui de fazer um roubo daqueles, né? Olha aqui tanta riqueza. Eu fico imaginando como é que seria, né? Mais ou menos isso. Mas vamos lá. O cangaço nunca deixou de ser um movimento social que visava a melhoria da vida dos mais pobres. Porém, depois de Lampião, esse objetivo se tornou bastante marginal, perdendo centralidade pela busca do poder pessoal. Então, o que nós podemos ver aqui? Porque com lá o Jesuíno com o Brilhante, havia a ideia do banditismo social nascer de uma necessidade de desamparo do nordestino diante do Estado. Então, o cangaço ele via como uma solução para amenizar o sofrimento dos injustiçados. Só que depois, a partir aí de Lampião e tudo, nós vamos ver que esse banditismo ele ganha uma nova forma, porque eles têm uma preocupação muito mais pessoal. Corisco tinha como objetivo se tornar um homem poderoso, mas também buscava a queda dos coronéis, vistos como injustos e maldosos. A riqueza pessoal e a boa vida isolada dos circuitos comuns da cidade eram os grandes movimentadores do cangaço nos anos de 1930. Olha aí, isso é um ano muito peculiar, porque é o ano da Revolução de 30, da derrubada da República Oligárquica, da ascensão de Getúlio Dornelles Vargas. Algumas características da conduta da violência foram comuns em todo o cangaço. Por exemplo, a regra contra o estupro de mulheres se mantinha, mesmo que muitas vezes ocorresse, segundo os líderes dos grupos, por amor. Porém, o trato com as populações mais pobres por Corisco era muito mais violenta do que o cangaço do 19, né? Na verdade, se você analisar bem, o que ele está colocando aqui, ó? Quando ele fala aqui, ó, era muito mais violento do que o cangaço do século XIX, ou seja, ali do finalzinho do século XIX, que ele está colocando aqui, tá certo, gente? Quando a ordem de Corisco e Dadá, quem era Dadá? Dadá era companheira de Corisco, né? Tomavam uma pequena cidade por meio de pessoas com pouquíssimas riquezas, a população era tratada com a mesma violência usada contra comboios e trens dos homens ricos. Muitas vezes o bando de Corisco tratava com violência pessoas por pura diversão. Em poucas palavras, o cangaço que nasce no finalzinho do século XIX e o cangaço do século XX, ou seja, porque o cangaço ele começa a partir de 1870, então ele vai se utilizar da truculência e da violência. Entendeu? Só que existem momentos e situações que isso vai variar de acordo com o posicionamento do líder, como a gente estava vendo, o posicionamento do Jesuíno com o bando de Lampião, que são duas vertentes. Mas não quer dizer que ambos não reagiram com truculência diante dos pobres, e não quer dizer que ambos não, em algumas situações, eles eram mais a menos ou menos a menos. O que se sabe é que o cangaço ele colocou tanto terror e tanta insatisfação diante do Estado que foi necessário criar as volantes. As volantes eram, na verdade, uma espécie de BOPE do sertão nordestino que tinha como principal determinação acabar com o cangaço. E aí foi justamente as volantes que foram responsáveis por acabar com o bando de Lampião, porque as volantes se utilizavam de alto requinte de violência, né? E aí, você entendeu sobre o cangaço? E aí, gente, você entendeu sobre o cangaço? Então, em poucas palavras, o cangaço foi um movimento que nós podemos chamar de banditismo social, que vai se confrontar diretamente com a estrutura da República Oligárquica, da República Velha, da prática do coronelismo, da política dos governadores, e que em alguns casos vai ter uma vertente aí do Robin Hood, a ideia de roubar dos ricos e entregar para os pobres, como nós vimos lá com Jesuíno, o Brilhante. E nós vimos aqui o cangaceiro Corisco, que fazia parte do bando de Lampião, que vai se utilizar também
dessa ideia de roubar dos ricos, mas dando apenas um percentual para os pobres e mantendo grande parte desse poder, dessa riqueza concentrada em suas próprias mãos, onde em alguns casos ocorreu inclusive uma aliança com alguns coronéis, que alguns cangaceiros chegaram a ser até seguranças. É bom lembrar uma informação curiosa. Esse cenário aqui, nós tínhamos aí o movimento tenentista, na época, e juntamente com a própria questão da coluna Prestes, e nós temos o caso de que existem relatos de que o próprio bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, teria recebido aí uma possibilidade de ajuda financeira, de patente militar, uma série de outros benefícios para que ele pudesse, principalmente ali, digamos assim, combater o tenentismo, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar no outro vídeo, tá certo, gente? Então, e aí, você entendeu sobre o cangaço? Se esse conteúdo foi importante para você, se fez sentido, se contribuiu, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para o máximo de pessoas, toca lá nas notificações e até a próxima.